Volume 6. Capítulo 7. Quando voltei ao pátio do Castelo Galei, restavam apenas 3 guerreiros elfos caídos. Sem surpresa, um deles era o comandante com um sabre longo. A verdadeira surpresa foi saber com quem eu os vi lutando. Vestido com uma armadura prateada brilhante e uma capa azul, brandindo uma espada longa e fina, estava ninguém menos que o mestre do castelo, o Conde Melangus Galeion. Ele havia perdido quase 20% de sua saúde e seus golpes estavam enferrujados, mas o comandante caído estava no vermelho e eu não estava preocupado com o retorno. Os outros 2 inimigos estavam cercados por guardas. A maioria das folhas da árvore espiritual havia caído do alto, mas pelo menos o dano havia parado. Uma rápida olhada no pátio me mostrou que Azuna, Kismel e Mia estavam ajudando os empregados a cuidar dos feridos. Também vi Bouron por perto. Quando corri para lá, o sábio estava mais presunçoso do que nunca. É bom ver que você sabe como seguir instruções, rapaz. Tive que invadir o quarto do pequeno Melan para despertá-lo de seu esconderijo e obrigá-lo a participar da batalha. Observei o velho gargalhar, depois olhei para o Conde Galeion lutando bravamente, e de volta. Na verdade, já que você é mais sábio e maior do que o mestre do castelo, tenho um pedido a lhe fazer. E o que seria isso? Bouron perguntou desconfiado. Inclinei-me para sua longa orelha, parcialmente escondida atrás de seus bigodes brancos, e sussurrei: dê-me as 4 chaves que você está guardando na sala do tesouro. O que? O idoso começou a gritar, até que cobri sua boca aberta com a mão. Por favor, meus amigos, mas como alguns conhecidos, estão em perigo mortal. Eu as devolverei assim que os tiver salvo. Naquele momento, esqueci completamente que o velho à minha frente era um NPC. Se eu estivesse pensando direito, saberia que um NPC que agisse de acordo com as regras estabelecidas para ele jamais ajudaria em um ato de roubo. Mas nos últimos dias, as ações e declarações dos NPCs que conhecemos não tinham o mesmo senso de programação. Havia algo muito humano na maneira como eles agiam. O Conde Galeion, que agora estava lutando contra o comandante dos caídos, parecia nada mais do que um NPC que dava missões quando conhecemos, recitando falas enlatadas conforme as instruções. Mas observá-lo agora, a maneira como ele lutava desajeitadamente, mas com indícios de desespero, mostrava um retrato vívido de um homem com uma educação mimada, fazendo o melhor para estar à altura de seu papel de lorde, inexperiente em combate, mas estimulado por seu severo professor idoso. Antes, eu achava que Kismel e o Visconde Ophilis eram os únicos NPCs especiais que eu havia conhecido, mas depois de Bouron e Mia, comecei a achar que todos os NPCs que viviam em Ancrad eram realmente assim. Bouron respondeu ao meu apelo com um olhar feroz e um resmungo. Olha, eu sei que é um pedido maluco, mas é a única maneira. Muito bem, então. O que? Aparentemente, era simples assim. Ele olhou para Azuna, que estava dando uma poção a um guarda, e murmurou: a lança que emprestei àquela jovem também veio da sala do tesouro. Espere aqui. Bouron se virou, com as vestes negras rodopiando, e começou a correr para a entrada da frente. Gindo estava observando da sombra da porta maciça e recuou o rosto com pressa, mas o velho não lhe deu atenção e desapareceu no castelo. Nesse momento, houve um grande alvoroço no pátio. O Conde Galeion havia derrotado o comandante inimigo. Por fim, os 2 guerreiros restantes jogaram suas cimitarras no chão e se renderam. Tínhamos conseguido evitar o colapso do Castelo Galei, mas a luta ainda não havia terminado. O homem não identificado que havia sequestrado 3 membros da Cusack e ameaçado o restante para que abrisse os portões precisava ser cuidado de uma vez por todas. Respirei fundo e devagar, soltei o ar e fui em direção a Azuna para explicar a situação aos outros membros do meu grupo. 5 minutos depois, eu estava correndo rapidamente pelo desfiladeiro empoeirado fora do Castelo Galei com Azuna, Kismel e Mia a reboque. 30 metros à frente estava Gindo, mais leve agora que havia tirado o escudo de torre e a armadura de placas. Eu o avisei que ele correria grande perigo se os monstros o atacassem sozinho e que, portanto, ele não deveria correr, mas seu ritmo estava claramente acelerado. Os artrópodes gigantes que povoavam o cânion usavam mais a vibração para mirar do que a visão, de modo que era possível evitá-los fazendo pouco barulho e tomando cuidado, mas ele não estava se importando com isso. Eu entendia como ele se sentia, mas se ele chamasse a atenção dos monstros, teríamos que intervir para salvá-lo, e isso causaria problemas se o inimigo nos visse. Não vi ninguém observando à frente, mas havia dezenas de pequenas cavidades e sombras nas quais um jogador poderia estar se escondendo. A propósito,
O que aconteceu com a escolta de elfo negro que Kuzak tinha por perto? Azuna se perguntou. Repetiu o que Jindo havia me dito. Ele morreu em batalha quando eles foram atacados por monstros neste cânion, aparentemente. Foi quando um homem desconhecido apareceu e os salvou, de acordo com ele, mas estou apostando que ele reuniu esses monstros e os jogou em Kuzak em primeiro lugar. Esse é o mesmo homem que matou o pai de Mia e tentou matar você e Azuna? Perguntou Kismel. Sem pensar, coloquei a mão no ombro de Mia e acenei com a cabeça. Tecnicamente, estou pensando no chefe das pessoas que mataram o Cylon. Azuna e eu o chamamos de Homem do Poncho Preto. Ele geralmente não luta por si mesmo, mas planeja em segredo e coloca pessoas e grupos uns contra os outros. Ah, ele parece um dos demônios dos mitos antigos. Demônios. Isso me fez lembrar que eu ainda não tinha visto nenhum monstro do tipo demoníaco de verdade em Ankrad. Olhei para Kismel, que assentiu com a cabeça e continuou. Nas profundezas da terra de antigamente, havia um reino subterrâneo onde se dizia que viviam demônios e diabos perversos. Ocasionalmente, eles subiam à superfície, disfarçando-se de belos humanos e elfos, e, tomando lugar de nobres ou líderes militares, semeavam a discórdia entre os inocentes. Puxa, parece exatamente o Homem do Poncho Preto, comentou Azuna, à minha esquerda, com repulsa. Espero que ele não seja um demônio de verdade. Eu não sabia dizer se ela estava falando que o Homem de Poncho Preto não era um jogador, mas um NPC de alguma raça de demônios de Encrada muito adormecida, ou se ela estava sugerindo que ele poderia ser um demônio da vida real usando um Nervigir e fazendo login no Sol. Obviamente, eu não ia perguntar, então me concentrei nas costas de Jindo, bem à nossa frente. Quando tirarmos o capuz do poncho, saberemos, disse eu, meio brincando. Para minha surpresa, Mia acenou com a cabeça e disse: quando eu era pequena, minha mãe me leu uma história que continha um demônio. Acho que se ele tiver chifres pontiagudos na cabeça, ele é um demônio. Parecia um comentário inócuo, mas ela estava falando sobre o chefe das pessoas que mataram seu pai. E eu tinha que retribuir a ele por ter colado uma faca em minhas costas nas ruas de Karluin. Já era difícil o suficiente tentar derrotar esses pisos, não precisávamos lidar com um bando de pecas tentando criar problemas além disso. Se o Homem de Poncho Preto tivesse sequestrado o resto de Kuzak por conta própria, essa seria a chance perfeita para acertar as contas com ele, uma vez que os outros três estivessem seguros, é claro. Seja demônio ou humano, ele é um inimigo perigoso. Estou ansioso por sua ajuda, Mia, embora eu saiba que você está cansada. Dei um tapinha em seu ombro e a soltei. A garotinha com a máscara de gás assentiu, assim como Kismel e Azuna. Com toda a honestidade, o que eu realmente queria fazer era chamar Azuna de lado e perguntar a ela sobre a habilidade da lança de duas mãos, mas era difícil falar sobre sistemas de jogo na frente dos NPCs. Quando voltei da fonte termal para o pátio, não havia sinal da lança gigante que Bouron supostamente havia tirado do depósito de tesouros, mas aposto que estava no inventário de Azuna, então haveria outra chance de perguntar. Tudo poderia esperar até que tivéssemos resgatado Lazuli, Temu e Goston. De acordo com Jindo, depois que o enxame de monstros atacou e o guarda-costas Elfo Negro morreu, uma nuvem de fumaça com cheiro estranho passou por eles, junto com uma voz que dizia, por aqui. Eles correram naquela direção para escapar, onde viram um jogador bonito com um sorriso encantador, que os guiou até uma caverna no final do cânion. Depois de relaxarem, sabendo que estavam seguros, o homem lhes entregou poções que os paralisaram. Em seguida, ele arrastou Jindo para fora da caverna e, com o mesmo sorriso, disse-lhe as condições que ele precisava cumprir para recuperar seus companheiros de guilda. Jindo deveria retornar ao Castelo Galei sozinho e envenenar a fonte termal subterrânea. Depois, quando todos os elfos negros do castelo morressem, ele poderia voltar. Como alternativa, se todos os elfos caídos morressem no ataque, ele poderia roubar as 4 chaves sagradas da Câmara do Tesouro durante o caos da batalha e entregá-las à caverna. Somente quando uma dessas condições fosse cumprida, seus amigos seriam devolvidos a ele com vida. Quando Jindo terminou de explicar a situação, meu primeiro pensamento, lembrança, na verdade, foi sobre o antigo ferreiro e usuário de Chakram dos Legend Braves, Neza. Ele havia descrito o Homem de Poncho Preto que trouxe a ideia do Piradescam para o Legend Braves como um astro de cinema, um homem bonito com um sorriso agradável. Eu nunca tinha visto seu rosto, mas parecia óbvio que o jogador bonito com um sorriso encantador de Jindo era a mesma pessoa. Quão carismático esse cara precisava ser para fazer com que tantos jogadores baixassem a guarda perto dele? Talvez ele realmente fosse um de. Mas tive que me impedir de pensar assim.
Seja demônio ou humano, se ele tivesse uma barra de HP, poderia ser derrotado. Eu havia hesitado quando lutei contra a morte, mas não cometeria esse erro 2 vezes. Eu havia matado 6 elfos caídos na batalha do Castelo Galei, mesmo sabendo que não havia diferença fundamental entre a vida deles e a vida dos jogadores neste mundo. À frente, Gindo apontou sua lança curta para cima e mudou o curso. Esse era o sinal de que o destino estava próximo. Fazia apenas 10 minutos que tínhamos saído do castelo e, mesmo evitando a batalha, não tínhamos percorrido muito mais do que meio quilômetro. Um escorpião gigante se arrastava ao longo do lado direito da ravina, então passamos por ele, abraçando a parede esquerda, e paramos no caminho ramificado que Gindo havia percorrido. Olhamos para dentro, curvados juntos, e vimos que o caminho terminava a apenas 20 metros de distância, com uma boca de caverna aberta no meio da rocha. Era ali que os outros membros eram mantidos em cativeiro. Gindo abriu sua janela do lado de fora da entrada, equipou sua armadura e escudo e começou a entrar. Se o homem de poncho preto ou seus amigos estivessem perto da entrada da caverna, ele deveria levantar a lança para apontá-la novamente para cima, mas ela ainda estava pendurada no chão. Nosso plano era que Gindo trocasse as 4 chaves com seus companheiros, e quando os outros 3 saíssem da caverna em segurança, nós entraríamos. A caverna também era um beco sem saída, então não precisávamos nos preocupar com a fuga do homem do poncho. Era possível que o assassino negro pegasse as chaves e imediatamente quebrasse sua promessa, mas, se isso acontecesse, nós entraríamos imediatamente. Gindo estava registrado em nosso grupo agora, então eu podia ver seu HP em tempo real, e dado seu foco defensivo, mesmo um inimigo acima do nível 20 não poderia matá-lo em um único instante. Gindo se aproximou lentamente da caverna. Assim que cruzou o limiar entre a areia alaranjada iluminada pelo pôr do sol e a sombra dos altos penhascos, o lanceiro mergulhou no cinza escuro. Ei, querido, murmurou Azuna para acalmar seus nervos enquanto se agachava embaixo de mim. Eu estava pensando, são os elfos caídos que querem as chaves ocultas, e o homem de poncho pretos está ajudando com isso, certo? Suponho que sim. Ele não deve ter nenhum interesse especial na guerra entre os 2 grupos de elfos. Talvez, em troca de ajudar os caídos, ele e seus amigos tenham recebido essas adagas e agulhas paralisantes? Mas os elfos caídos que atacaram a casa de Mia em Stashion estavam atrás das chaves de ferro que você e ela carregam. Elas estão relacionadas apenas à maldição de Stashion, então por que os caídos as quereriam? Você não acha que essas chaves de ferro são as 2 chaves sagradas restantes, acha? Não pode ser o caso, disse Kismel, que estava praticamente se apoiando em minhas costas para espiar o afluente do cânion. A chave de rubi e a chave de adamantina estão guardadas em segurança nos santuários do 7º e 8º andares. Nenhum humano saberia a localização dos santuários ou o que fazer com as chaves caso as encontrasse. Sim, bem visto, eu disse, optando por não apontar que a primeira metade de sua declaração era definitivamente falsa. Qualquer jogador que tivesse vencido a missão da campanha Guerra Élfica na versão beta saberia onde ficavam os santuários do 7º e 8º andares, como eu. Mas as 2 chaves de ferro estavam em posse da mãe de Mia, Teano, e do Lord Silon, e não dos jogadores, e somente os elfos podiam subir de andar, enquanto a torre do labirinto do 6º andar ainda não havia sido conquistada. Portanto, se as chaves que Mia e eu tínhamos não eram as chaves sagradas, mas os elfos caídos as queriam por algum motivo, isso significava. Naquele momento, Mia se levantou debaixo de Azuna. Olhem, todo mundo! Voltei minha atenção para a parte de trás do cânion. Gindo ainda não estava na caverna. Por alguma razão, ele estava parado a alguns metros da entrada. Ou ele tinha visto alguma coisa, mas a premonição que senti foi imediatamente refutada. Um grupo de rostos familiares emergiu da escuridão da caverna. A mulher de rabo de cavalo era Lazuli. O de cabeça raspada era Temu, e o de cabelos longos era Egoston. Suas armas foram retiradas, mas suas armaduras eram as mesmas. O tremor estranho em seus passos não era um efeito do veneno paralisante, mas provavelmente uma coisa mental. No início, fiquei aliviado com o fato de os outros 3 estarem seguros, mas depois fiquei muito desconfiado. Gindo ainda não havia dado as 4 chaves ao homem de poncho preto. Por que os reféns foram libertados? Será que as chaves eram apenas uma desculpa? E tudo o que ele realmente queria era abrir o portão do Castelo Galei? Mas os elfos caídos foram derrotados e a árvore espiritual sobreviveu por pouco. Quase 10 dos guardas morreram, mas duvido que essa fosse a extensão do que ele queria alcançar. Não fazia sentido, mas pelo menos o resto de Kuzak estava salvo.
Jindo jogou seu escudo de lado e correu até eles, pegando suas mãos. Depois de se alegrar com a reunião deles, ele se virou e acenou para nós. Suponho que não há mais razão para se esconder, disse Azuna. Concordei e me endireitei. Depois que Mia se levantou do cascalho, seguimos para o caminho que se ramificava. No final da pequena ravina, Jindo nos cumprimentou com um sorriso choroso. Obrigado, muito obrigado. Graças a você, estamos todos vivos e bem. Não, nós não fizemos nada. Eu disse, coçando a cabeça. E Goston, que estava um pouco pálido, mas com a HP quase cheia, disse, o homem que nos envenenou saiu da caverna há cerca de 5 minutos. Acho que ele sabia que vocês estavam atrás do Jin e fugiu. Como podem ver, foi graças a vocês. Bem, se ele sabia que estávamos seguindo, isso já é um problema por si só, murmurei, olhando em volta. 5 minutos era uma quantidade de tempo complicada, o suficiente para cobrir uma boa distância em uma corrida, mas na velocidade de uma caminhada, ele ainda poderia estar perto. Por outro lado, a caverna e o caminho ramificado eram um beco sem saída, portanto, se ele tivesse saído sem pressa, nós o teríamos visto. Pareceu que o homem do poncho preto recebeu uma mensagem antes de sair, perguntou Azuna. Lazuli balançou a cabeça. Não, ele ficou totalmente quieto depois de tirar Jin, e nos picava com essas agulhas venenosas de vez em quando. Então, há pouco tempo, ele simplesmente se levantou e saiu da caverna. Quando a paralisia passou e saímos, lá estava Jin. Oh, mas ainda havia suspeita nas feições de Azuna. Kismel e Mi estavam olhando ao redor a uma pequena distância, como se não se sentissem totalmente seguras. Se o homem de capuz preto estivesse usando sua habilidade de ocultação nas proximidades, seria impossível ele se esgueirar até nós neste lugar sem chamar a atenção, mas não há certezas neste mundo. Enquanto isso, Jindo parecia totalmente aliviado e relaxado. Ele veio até mim, piscando rapidamente, e fez uma reverência. Devo muito a todos vocês por isso. Essa experiência foi uma lição dolorosa. Ainda não estávamos prontos para a linha de frente. Voltaremos ao 5º andar, terminaremos as missões que faltam e nos reconstruiremos do zero novamente. Ah, claro. Você pode ficar com elas de volta. Ele abriu a janela e pegou uma pequena bolsa de couro. Dei uma olhada em seu interior e vi as chaves sagradas verde, azul, amarela e preta. Tudo foi contabilizado. Fiz uma pausa. Se ele tivesse trocado as chaves por falsas em seu inventário, não haveria como eu perceber a diferença. Eu não podia descartar a possibilidade de que eles estivessem alinhados com o homem de poncho preto e que tudo isso fosse uma grande encenação para roubar as chaves de nós. Espere um pouco. Desculpe, posso checar uma coisa? Eu perguntei, mas Jindo não parecia nem um pouco chateado. Claro, com certeza. Ok, eu disse, depois chamei Kismel e lhe mostrei a bolsa. Você pode verificar se essas são as chaves verdadeiras ou não. Eu posso fazer isso, mas, como eu disse antes, a cavaleira começou com um encolher de ombros, quando, à nossa esquerda, a areia rompeu do chão. Dei um pulo para trás e vi a areia marrom avermelhada sendo sugada para dentro de um pequeno vórtice. Um redemoinho? Mas eu nunca tinha visto isso acontecer nesses cânions antes. No momento em que vi o brilho opaco no meio da tempestade de areia de 2 metros de altura, gritei defesa. E puxei minha espada de Eventite, segurando-a com as 2 mãos. Segurei a espada à minha frente e posicionei Azuna às minhas costas, ao meu lado. Kismel sacou seu sabre e se posicionou na frente de Mia. Os membros da Kuzak estavam mais distantes. Tudo o que eu podia fazer era esperar que Jindo usasse seu enorme escudo para proteger seus amigos. O redemoinho de areia se dividiu entre o topo e a base sem fazer barulho, e uma luz carmesim foi disparada. Era uma habilidade de espada. Um ataque de área rotativa, a foice tripla da cimitarra, só que não era. Não, esse era o ataque de área pesada da habilidade da katana, Tsumujiguruma. Um choque profundo, quase sem precedentes, destruiu os poucos pensamentos que eu conseguia ter. Segurei minha espada com as 2 mãos, mas não consegui me segurar. Faíscas estouraram diante de meus olhos, um choque incrível percorreu meus pulsos até os ombros, e minhas costas colidiram com Azuna quando voamos uns bons 6 metros e nos esparramamos no cascalho. Rolei várias vezes e consegui parar de joelhos. Eu tinha me defendido do ataque, mas ainda assim perdi cerca de 20% da saúde. No chão próximo, Azuna tinha perdido 10%. Kismel conseguiu se manter de pé, mas foi empurrada para trás por uma boa distância em sua posição defensiva, e Mia caiu de costas atrás dela.
Uma olhada por cima do meu ombro esquerdo me mostrou que Kusaka havia caído para trás, mas estava bem, exceto pelo fato de que o quarto superior do escudo da torre de Jindo havia desaparecido. À frente, a areia havia caído de volta à terra, revelando nosso atacante. Não era o homem de poncho preto. O corpo da figura era mais magro que o de Kismel e estava envolto em couro cinza escuro cravejado. Um capuz da mesma cor cobria dos ombros a cabeça, mas a figura era claramente feminina. Sua arma, estendida após o golpe, era de fato uma katana. Era apenas a segunda vez que eu via esse tipo raro de arma na versão de lançamento, depois da enorme Nodashi usada pelo chefe do primeiro andar e o Fão Lord Kobold. A agressora se endireitou de sua posição ajoelhada com uma leveza de penas e tirou o capuz com a mão livre. Os cabelos cinza-acinzentados caíram sobre sua testa, brilhando intensamente ao sol poente. Sua franja era mais longa do lado esquerdo, do meu ponto de vista, escondendo quase metade do seu rosto, mas não sua beleza estonteante. Procurei seu cursor de cores. Era vermelho escuro, da cor de sangue seco. Seu nome era Kisara, ajudante dos Elfos Caídos. Eu reconheci esse nome. Era a mulher elfa que estava com o general caído em Etzain quando o vimos na masmorra submersa no quarto andar. E foi só nesse momento que percebi que havia deixado um grande mistério sem solução até agora. Jindo havia caído na armadilha do homem de capuz preto com seus companheiros como reféns e retornou ao castelo Galei sozinho, conforme ordenado. Os guardas abriram o portão para ele sem ceticismo, porque ele tinha um anel com um símbolo. Foi nesse momento que a campainha comum do portão me acordou no refeitório. Lembrei-me de que ele se transformou em um sino de alerta rápido apenas 10 segundos depois disso. Era impossível que um batalhão inteiro de elfos caídos corresse pelo destiladeiro até o portão do castelo em 10 segundos. Como eu supunha inicialmente, alguém deve ter passado pelo portão com Jindo e matado o elfo negro na sala do portão. Mas essa pessoa nunca apareceu durante a batalha, o que me deixou na dúvida até o fim. Agora eu sabia que essa mulher empunhando uma katana era a pessoa que havia atacado a sala do portão. Eu não sabia porque ela não havia participado da batalha no pátio, mas era bem possível que, se ela tivesse participado, os caídos teriam vencido. A elfa olhou ao redor com olhos roxo-azulados como gelo na escuridão, depois enfiou a ponta de sua katana preta na areia próxima. Quando a levantou novamente, ela ergueu a bolsa de couro que caiu da minha mão esquerda quando fomos atacados. Ela a jogou no ar e a pegou, com as 4 chaves sagradas ainda contidas nela. 30 de meus irmãos morreram para que eu pudesse ganhar isso. A voz que saiu de seus lábios finos continha uma doçura em meio à sua dureza. No momento em que ouviu isso, Kismel se recuperou de seu choque congelante e brandiu seu sabre. Você é a ajudante do general Enitzain, Kisara, a saqueadora, gritou ela. Devolva essa bolsa ao chão. Ela não foi feita para ser tocada por pessoas como você. Mas Kisara não pestanejou. Ela fixou Kismel com aquele olhar gélido e respondeu de forma direta. Cavaleira de Liuzula, receio não saber seu nome. E não vou devolver as chaves. Elas são necessárias para o bem do nosso grande desejo. Então eu a forçarei a devolvê-las, com a minha espada. Disse Kismel, já atacando. Na minha cabeça, eu sabia que deveria estar atacando naquele mesmo momento, mas meu avatar não me ouvia. O ataque de Kismel foi tremendo, digno do título de guarda real. Não era uma habilidade de espada, mas a ponta do sabre que cortava o ar virtual brilhava em prata, e a brisa que ele criava roçava meu rosto, a muitos metros de distância. Claro! Houve um zumbido desagradável, juntamente com um som semelhante a um grito de metal. Ouvi a Azuna ofegar em meu ouvido esquerdo. No momento em que Kisara levantou sua katana com um movimento fácil para bloquear o ataque, uma rachadura percorreu o comprimento da lâmina do sabre de Kismel. Era um sinal de que a durabilidade de uma arma estava prestes a se esgotar. Kismel flutuou para trás, rangendo os dentes. Ela ainda tinha o sabre pronto, mas mais um bom golpe o quebraria facilmente. Enquanto isso, Kisara abaixou sua katana sem nenhum cuidado e enfiou o saco de chaves na bolsa de cintura. Seu olhar se deslocou de Kismel para Azuna e para mim, depois para os membros da Kuzak. Ao pé de suas botas de cano alto, outro pequeno demônio de poeira surgiu, e então ela se moveu com uma velocidade alarmante, parando bem ao lado do grupo de Jindo. Ah! Ah, Alia! Gritou Temuo. Kizaru agarrou pela gola traseira do peitoral com a mão livre e o levantou com facilidade. Ele balançou os braços, lutando para se libertar, mas ficou totalmente imóvel no momento em que ela pressionou a ponta da katana em sua garganta. Eu poderia matar todos vocês agora mesmo,
mas não gosto de matar crianças, e meu ramo está prestes a ficar sem vida. Tardiamente, percebi que Kisara também tinha um daqueles galhos de árvore atrás das costas. Se eu pudesse roubá-lo, Kisara sofreria o debuff de fraqueza e não conseguiria se mover, já que ela não tinha uma capa Greenleaf como Kismel tinha. Mas eu também não conseguia me mover com a katana no pescoço de Temu. Se ele fosse um jogador do nível de Kisara, seu HP não poderia ser reduzido a 0 em um único instante, mesmo que ela atacasse um ponto vital. Mas, com base na força da katana, que quase destruiu o sabre de Kismel em um único golpe, e no fato de que, para os meus olhos de nível 21, o cursor dela era quase preto, ela poderia realmente ser capaz de infligir um golpe fatal instantaneamente. Entre vocês, há 2 outras chaves, não sagradas, mas feitas de ferro, que se encaixam como uma só, disse Kisara, ainda balançando Temu no ar. Levei mais um segundo para entender o que ela queria dizer. Meus ombros se contorceram inadvertidamente e Kisara voltou seu visível olho azul púrpura diretamente para mim. Você também as dará a mim. Para cada 10 segundos que eu não as tiver, matarei um de seus conhecidos. Temu imediatamente se debateu novamente e Lazuli soltou um grito rápido. E Goston, que estava sentado de joelhos no cascalho arenoso, olhou de Kisara para mim e de volta e disse em um falsete trêmulo, Isso é um evento forçado da missão Guerra dos Elfos, certo? Alguém vai nos salvar, certo? Eu queria acreditar nisso. Mas eu tinha certeza, não, certeza absoluta, de que esse ataque não tinha nada a ver com o cenário da história da campanha. Foi um resultado irregular decorrente do fato de o Homem do Poncho Preto e sua gangue de PK terem entrado em contato com os elfos. Foi um incidente. 7, 8. Quando a contagem em minha cabeça chegou a 9, eu me levantei. Tudo bem. Eu lhe darei as chaves. Quando eu disse isso, percebi que Kisara era uma NPC e que ela poderia cumprir o limite de 10 segundos em um sentido bem literal. Se ela não recebesse as chaves dentro de 10 segundos e não tivesse a propriedade delas transferida para ela no sistema, ela poderia massacrar Temu sem piedade. Pelo menos, se esse fosse um evento totalmente roteirizado. Mas 10 segundos já haviam se passado quando eu disse que lhe daria as chaves, e ela apenas assentiu com a cabeça e não moveu a katana. Convencido mais uma vez de que não se tratava de um evento pré-programado, fui o mais rápido que pude para retirar a chave de ferro do depósito. Eu a joguei na areia aos pés de Kisara, e outra voou por trás de mim, cravando-se na superfície perto da primeira. Essa era a chave que Mia ganhou de sua mãe. As chaves se enfrentavam a uma distância de cerca de 1/3 de metro, tocando e reverberando. Kisara olhou para baixo e, com uma das mãos, jogou Temu na direção de seus amigos. Jindo abriu os braços, mas não conseguiu pegar o homem, e eles caíram de costas no chão. Felizmente, não houve perda de HP. A elfa caída se agachou, perdendo todo o interesse em seu refém, e estendeu a mão para a chave mais próxima. De repente, senti o peso da espada em minha mão direita. Se Kisara pegasse as 2 chaves com uma das mãos, haveria uma reação de repulsão entre elas, como vimos na biblioteca do castelo, e elas se arremessariam com força uma contra a outra. Essa seria nossa única chance de contra-ataque. Eu poderia atingi-la com todos os golpes de um vertical square e não a derrubaria, mas se eu conseguisse acertar um bom golpe e desequilibrá-la, haveria uma chance de roubar o galho de suas costas. Kisara pegou a primeira chave. Ajustei meu centro de gravidade um pouco para frente. Nesse exato momento, alguém agarrou meu tornozelo. Eu me virei e olhei diretamente para os olhos arregalados de Azuna. Ela não disse uma palavra ou fez qualquer outro tipo de gesto, mas estava muito claro que minha parceira temporária estava me avisando para não me mexer. Olhei para frente novamente. Como eu esperava, Kisara havia pegado uma chave e estava pegando a outra com a mesma mão. O toque ressonante ficou muito mais alto, mas a elfa caída não deu atenção e pegou a segunda chave também. Bzac! Esse som estranho aconteceu novamente e uma luz prateada disparou da mão de Kisara, mas as 2 chaves não voaram em direções opostas. Kisara apertou-as com força na palma da mão, como se estivesse esperando que isso acontecesse. Seus cabelos cinza-acinzentados ondulavam com a força da luz que passava entre seus dedos. A franja que cobria o lado direito de seu rosto também foi afastada brevemente, o suficiente para que eu pudesse ver, pela primeira vez, que ela tinha um pequeno tapa-olho sobre o olho direito, mas minha mente voltou imediatamente para aquela mão. Com os lábios cerrados, Kisara continuou a apertar as 2 chaves com uma força impressionante. Enquanto isso, ela tinha a katana apontada para nós, então não havia chance de atacá-la furtivamente. Por fim,
houve um som de faísca maior, e a luz prateada desapareceu e se apagou. Kisara se levantou, segurando o que agora era uma única chave de ferro. Ela não as fundiu fisicamente com a força da mão, é claro. Como Boron disse, os dentes e as cabeças das duas chaves deveriam se alinhar perfeitamente. Ouvi dizer que havia um estranho encanto colocado sobre elas, murmurou ela, jogando a chave na bolsa com as outras 4. Em seguida, ela ajeitou seu cabelo desgrenhado e se virou para nós. Agora meu trabalho aqui está concluído. Guerreiros humanos. Ela fez uma pausa, e suas sobrancelhas finas se contraíram um pouco. Não se envolvam mais em assuntos dos elfos. Deixem que eles sejam os únicos a trazer problemas para isso, ela bufou, colocando a katana preta na bainha em seu quadril esquerdo e abrindo os braços. O vento soprou de seus pés e formou um pequeno redemoinho de areia que a engoliu inteira. Virei o rosto para longe do vento cortante por apenas um segundo, e o redemoinho se dispersou, deixando a areia cair no chão. O elfo caído que empunhava a katana havia desaparecido. Acho que estamos desistindo da missão dos elfos. Se esse tipo de coisa vai acontecer mais adiante, não consigo nos imaginar chegando até o fim, disse Gindo. E com isso, os membros da Cusack saíram para a saída da ravina empoeirada. Eles iriam usar o portal de teletransporte em Station para voltar ao 5º andar, onde discutiriam seus planos para o futuro, explicaram. Temu, Lazuli e Goston perderam suas armas para o homem de poncho preto, mas disseram que tinham armas de reserva em seus estoques, para que pudessem voltar em segurança para a cidade. Quanto a mim, eu queria pedir desculpas a Cusack por suspeitar que eles estivessem alinhados com os elfos caídos durante a batalha para defender o Castelo Galei. Eu esperava trocar mais informações com eles e não queria me despedir ainda, mas Lazuli disse, obrigada por nos salvar. Encontraremos uma maneira de compensá-lo quando as coisas se acalmarem, então tive a sensação de que nos encontraríamos novamente. Quando os 4 estavam fora de vista, fui até Kismel, olhei para ela de perto e fiz uma reverência profunda. Sinto muito, Kismel. Você teve todo aquele trabalho para reunir as chaves. Mas isso foi tudo que consegui dizer. Kismel também se curvou na cintura e disse gravemente, querido, Azuna, me perdoem. Era meu dever mantê-los seguros. Nossas cabeças se tocaram e, sem jeito, voltamos a ficar de pé. Azuna deu uma risadinha. Não há nada para você se desculpar, Kismel. Além disso, não acho que você tenha sido inferior àquela elfa caída. Ela só tinha uma arma muito mais sofisticada do que você. Kismel olhou para cima e fez uma careta. As espadas oficiais dos Cavaleiros Reais de Pagoda não são bugigangas baratas, mas a minha quase se quebrou com um único golpe contra ela. Isso se deve à inferioridade de minha técnica. Não diga isso, tranquilizei. Eu também não fui capaz de atacá-la. Em seguida, foi a vez de Azuna se desculpar. Desculpe por ter agarrado seu tornozelo, querido. Você estava esperando uma chance de revidar, não estava. Oh, na verdade, você fez a escolha certa. Eu ia pular na Kisara no momento em que ela pegou as chaves, mas era como se ela soubesse que elas iriam se empurrar, então, se eu tivesse pulado, ela teria me cortado em pedaços. Entendo. Mas, afinal, como ela desfez o amuleto nas chaves? Boron disse que era uma mágica poderosa e que somente a pessoa que a colocou poderia desfazê-la, questionou Azuna. Sua resposta veio de Mia, que finalmente tirou a máscara de gás para beber um pouco de água. Depois de terminar e colocar a tampa no cantil novamente, a garota disse, pareceu-me que ela simplesmente esmagou o amuleto para fora da existência apenas com sua força. Mas se isso for verdade, isso está ficando ridículo, eu disse. Então de repente encolhi o pescoço e percebi que devia um pedido de desculpas à garota. Ah, certo, acho que não fui muito legal da minha parte. Eu dei a chave que sua mãe manteve em segurança por tanto tempo, apenas para salvar algumas pessoas que conheço. Se você não tivesse feito isso, tenho certeza de que ela teria me matado também, respondeu ela com uma calma além de sua idade, para em seguida colocar a máscara de gás sobre o rosto. Com a voz um pouco abafada agora, ela continuou. Além disso, com base na maneira como ela falou, acho que o que ela realmente queria era a primeira coisa, as chaves sagradas. As chaves que ela recebeu de você e de mim foram mais acidentais, ao que parece. Talvez alguém tenha pedido a ela por elas. Ah, eu também tive essa sensação, disse Azuna. Ela apoiou as mãos nos ombros finos de Mia por trás. Franzi a testa, imaginando quem poderia ter pedido tal coisa. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer resposta, o ícone de mensagem instantânea recebida apareceu. Era da Argo. E dizia,
DKB e Aos acabaram de lutar contra o chefe Centípede na área sul. Foi uma luta difícil até que uma mulher NPC entrou correndo e derrotou o chefe. Ela tinha uma caixa dourada na mão esquerda e, quando a levantou, a armadura da centopeia se transformou em pequenos blocos e se desfez. Lin Kiba também não faz ideia do que isso significa. Informações desejadas. Kismel e Mi olharam para mim, perguntando-se por que eu estava gritando. É que eu recebi algumas informações estranhas de um instante, minha arte de escrever distante. Você recebeu? De quem? Perguntou Azuna, que saiu do lado de Mia e veio ver. Mudei a janela para torná-la visível para os membros do grupo e refleti sobre o que isso significava. Uma caixa dourada pode ser o cubo dourado que foi removido da mansão do Lord Instation. Isso faria com que o NPC que entrou na luta fosse a mãe de Mia, Teano? O que significava o fato de ela ter segurado o cubo e a armadura da centopeia ter se desintegrado? O cubo dourado deveria ser apenas um item de missão que significava o mestre da cidade e não tinha nenhum poder intrínseco próprio. Além disso, o que Argo estava fazendo com esse negócio de Lin Kiba? Se Lin e Kibaou descobrissem isso, ficariam furiosos. Naquele momento, depois de perder a linha de raciocínio em um beco lateral, olhei para Azuna. Minha parceira levantou a cabeça e nos olhamos por alguns segundos antes de acenar com a cabeça. Quando fechei a janela, Azuna se virou para mim e disse: Sabe, acho que podemos ter encontrado Teano. O que? As costas da garota ficaram retas como uma flecha e ela deu um passo em direção a Azuna. Onde? Onde está minha mãe? Bem, supostamente ela foi vista nas cavernas da região sul. Área sul? Perguntou a garota, com a confusão transparecendo em sua máscara. Só então me lembrei de que a garota nunca havia saído de Station. Azuna se agachou e desenhou um mapa simples na areia. Veja, é assim que o sexto andar, que é onde estamos, é dividido em 5 áreas. Há um lago em forma de estrela no meio, e a área sul, ou quarta área, está bem aqui. Estamos na área noroeste, portanto, é do outro lado. Mas, isso é tão longe. O que minha mãe está fazendo lá? Lamentou Mia. Na verdade, a distância em linha reta do Castelo Galei até a cidade caverna de Goskai, na área sul, era de apenas um pouco mais de 5 quilômetros. No mundo real, essa seria a distância do centro da cidade de Kavago até o centro da vizinha Sayama, mas eu não achava que Mia ou mesmo Azuna entenderiam o que eu quis dizer com isso. No entanto, para as pessoas que basicamente passaram a vida inteira onde foram programadas para ficar, o lugar do outro lado do mapa poderia muito bem ser outro país. De fato, na primeira vez que saí da cidade dos inícios, a Torre do Labirinto parecia estar do outro lado do mundo. Não sei qual é o objetivo final de Teano, eu disse, mas, com base em suas ações, parece que ela está tentando levar o cubo dourado que retirou da mansão para outro lugar. Azuna acenou com a cabeça. Concordo, e duvido que a área sul seja seu destino. Provavelmente é o Pilar dos Céus, disse Kismel, suas primeiras palavras em algum tempo. Nós outros 3 nos concentramos nela. Você sabe de alguma coisa, Kismel? Não especificamente. Quando visitei Station com você, uma lembrança me veio à mente. Embora eu não o tenha visto pessoalmente, sei que o Pilar dos Céus neste andar foi construído com os mesmos cubos de rocha empilhados. Ah, isso me lembra, eu quase disse em voz alta, só me detendo no último momento. No beta, eu havia subido na torre do labirinto do 6º andar, é claro, mas não podia explicar isso a Kismel e Mia. Eu me lembrava de que o exterior da torre incorporava blocos semelhantes aos de Station. O que significa que, provavelmente devemos nos apressar. Não sei o que Teano pretende fazer na torre, mas haverá uma fera guardiã terrível lá, observou Azuna, lançando-me um olhar conhecedor. Acenei com a cabeça. Sim, boa ideia. Mas, espere, deixe-me checar uma coisa. Minha janela ainda estava aberta, então digitei uma resposta na velocidade da luz para Argo, sentindo o olhar fascinado de Mia em minha pele o tempo todo. Só então me ocorreu que os NPCs humanos também não podiam usar uma janela de inventário ou de menu, mas, obviamente, eu não poderia explicar isso a ela. A corretora de informações estava aguardando minha resposta e enviou uma nova mensagem para mim em menos de 1 minuto. O NPC correu para nordeste pela caverna sem dizer uma palavra após a morte do chefe. Cada um de Lin Kiba suspeita que ela era um NPC da missão do outro. Quando reabastecerem em Goskai, provavelmente irão direto para a 5ª área. Essa me fez resmungar. No 3º e 5º andares, os agitadores de PK colocaram a DKB de Lin e Aos de Kibaou uma contra outra, mas, dessa vez, quem os deixou paranoicos foi Teano,
uma pessoa da minha missão. Não podíamos deixar o assunto sem solução, tanto para deixar Mia à vontade quanto para garantir que não houvesse discórdia desnecessária entre as duas grandes guildas. Avisei a Argo que lhe contaria mais pessoalmente e fechei minha janela. Depois de mais um pouco de contato visual com Azuna, agachei-me para falar com Mia. Parece que sua mãe está indo para a quinta área, afinal de contas. Vamos correr atrás dela, mas... Eu queria lhe dizer que ela deveria voltar para a Station e esperar, mas Mia demonstrou uma reação extremamente curiosa para um NPC. Ela me interrompeu. Não, eu quero ir com você. Se minha mãe estiver fazendo algo perigoso, não posso simplesmente ficar em casa e esperar. A garota já havia perdido o pai. Se ela fosse tão insistente, eu realmente não poderia impedi-la. Sem mencionar que Mia estava em um nível mais alto do que eu ou Azuna. Tudo bem, eu disse, endireitando-me novamente. Eu também gostaria, disse Kismel com um tom cabisbaixo, mas preciso relatar ao contador de histórias e ao senhor do castelo que permiti que os elfos caídos roubassem as 4 chaves sagradas. Minha espada também está danificada. Mas, eles não vão culpar você por isso, Kismel? Foi nossa culpa que as chaves foram roubadas, então devemos ser os únicos a ir. Disse Azuna, parecendo nervosa. Sim, eu disse. Vou me desculpar com o velho Bouron e o conde Galeion. Mas a cavaleira apenas sorriu. Não se preocupe. Eu sou um dos cavaleiros reais de pagoda da própria rainha. Somente Sua Majestade e o comandante dos cavaleiros têm o direito de me repreender formalmente. Os sacerdotes podem se queixar, mas a verdade é que eu não consegui me igualar a Kisara, a saqueadora. Terei que me concentrar novamente e recuperar as chaves sozinha. Oh, mas quando você fizer isso, nós estaremos lutando ao seu lado. Azuna proclamou, agarrando a mão direita de Kismel com ambas as mãos e apertando. Fui até a cavaleira e dei um aperto de mão firme nela. Kismel, diga ao velho Bouron que eu vou voltar e pedir desculpas a ele. E se quiser, até que sua espada seja consertada, pegue isto. Você pode não gostar, já que é uma lâmina inimiga, mas... Eu tinha tirado uma arma do meu inventário para esse propósito. A espada elfa robusta que recebi ao lutar contra o capitão elfo da floresta no 4º andar. Mesmo em seu estado básico, sem upgrade, ela era quase tão forte quanto minha antiga Neal Blade mais 8. Kismel murmurou ao pegá-la e tirar a lâmina espelhada da bainha decorada com prata. Infelizmente, arrependi-me imediatamente de minha ação. O sabre longo de Kismel estava na categoria lâmina curva e a espada robusta estava na habilidade de espada de uma mão. Usar uma arma com uma habilidade que você não havia aprendido significava que você não poderia usar suas estatísticas nem nenhuma das habilidades de espada, é claro. Mas Kismel apenas sorriu, colocou a espada de volta na bainha e disse, é uma boa espada, e eu a usarei com prazer. Os elfos da floresta podem ser nossos inimigos de longa data, mas o trabalho de seus ferreiros é inegável. E também, por um momento, parecia que ela ia dizer algo mais, mas a cavaleira apenas balançou a cabeça e pendurou a espada robusta ao lado do corpo em vez do sabre rachado. Ela colocou a arma nas costas e depois pegou a bolsa. Não é uma grande troca, mas você pode ficar com isso de mim. Ela me entregou um pequeno frasco esculpido como um cristal. Tinha apenas o tamanho de um polegar, mas eu sabia que continha algo insondavelmente valioso, então a encarei. Tem certeza? Não é um grande tesouro dos elfos negros. Se não fosse por você, Azuna e Mia, os caídos controlariam o Castelo Galei neste momento, e todo o conteúdo da Câmara do Tesouro estaria perdido. Nesse sentido, essa é uma recompensa escassa, e com ela, você pode atravessar o lago diretamente em vez de tomar o longo caminho à esquerda, certo? Ela estava certa, é claro. Percorrer o caminho normal da 2ª área até a Torre do Labirinto na 5ª área levaria quase um dia inteiro, mesmo evitando o combate com monstros. Para alcançar Teano, que já estava na 4ª área, as gotas de velocidade nessa garrafa não eram apenas úteis, eram vitais. Obrigado. Isso vai nos ajudar muito, eu disse, aceitando o presente. Kismel deu um passo para trás e olhou para Azuna e Mia. Suspeito que assim que eu terminar de me apresentar ao Lorde do Castelo, estarei me mudando para o 7º andar. Vamos nos separar por um tempo, mas acredito que os verei novamente em breve. Sim, é claro. Disse Azuna, abraçando Kismel. Me ergueu uma pequena mão para apertar. Nós 4 caminhamos até a saída do desfiladeiro sem saída e seguimos nossos caminhos separados, acenando o tempo todo. Várias vezes depois que começamos a caminhar para o sul, eu me virei para olhar e vi que as costas de Kismel estavam escondidas contra os penhascos avermelhados enquanto ela voltava para o Castelo Galei.
Em um minuto, a barra de HP da cavaleira desapareceu silenciosamente do canto superior esquerdo da minha visão.